Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui conversar com vocês, fazer um review do segundo episódio da terceira temporada de Moda Azuchi. Eu estou fazendo um review de cada um dos episódios da terceira e última temporada de Moda Azuchi. Eu tenho três vídeos já envolvendo essa história em Modal Sushi. Eu fiz um vídeo apresentando o projeto de Modal Sushi, fiz um vídeo fazendo um pequeno panorama, um pequeno resumo sobre a primeira e segunda temporada de Modal Sushi e falando o que eu espero para a terceira temporada de Modal Sushi. E agora eu também estou fazendo então os reviews de cada um dos episódios que estão saindo nesta última temporada. Eu já tenho o review do primeiro episódio, vou deixar também linkado aqui neste vídeo. Bom, já adianto que esse vídeo aqui vai ter spoiler da história, do anime de Modal Sushi, então para quem não quer receber nenhum spoiler, eu peço para que vocês vão assistir o anime, vão se inteirar do que está acontecendo e depois venham assistir esses vídeos, esses reviews meus. Ou então, se você não tá nem aí, quer mesmo assim receber spoiler e não liga para isso, então você pode também estar assistindo esse vídeo. A animação de Modal Sushi, ela está sendo produzida pela Tencent Penguin. Ela é transmitida também pela WIT TV. Que pelo que eu vi ali é tipo de um streaming de dorama, de histórias chinesas mesmo. Então, simbora pro vídeo, vamos falar sobre o segundo episódio de Modal Sushi, que está incrível também. Bom, então a gente termina o primeiro episódio com o Wei Wuxian se deparando ali com um personagem que está com uma faixa na frente dos olhos, simbolizando que ele está cego. Esse personagem então ataca vários dos cadáveres ali que estão em volta do Wei Wuxian. E aí então o Wei Wuxian ele começa a correr pelos telhados ali da cidade e tal, e ele está carregando o Jining que está desacordado. Esse personagem que tem os olhos enfaixados está indo atrás dele. A princípio a gente vai pensar que esse personagem é o Shao Xishen, aquele personagem que no episódio 1 a gente descobriu que era um cultivador desgarrado e que era muito talentoso e que feria essas vítimas com um tipo de corte de floco de neve. Enfim, era um personagem que teve alguma importância ali para o mundo da cultivação, para o mundo de Modal Sushi. O Xiao Xishen percebe que o Wei Wuxian ele usa a cultivação demoníaca e ainda chama essas técnicas dele de brilhante. A gente sabe que o Wei Wuxian é muito esperto, ele sabe que tem alguma coisa estranha por trás desse Xiao Xishen. Tipo, o fato dele elogiar também a técnica demoníaca provaria que o Xiao Xishen ele conhecesse também pelo menos alguma coisa dessa técnica, né? O Xiao Xishen ele fala que conhece um pouco dessa técnica, mas que usar muito da cultivação demoníaca faz com que o cultivador ele se torne vulnerável a vários tipos de ataques, né? Ele ainda pontua que até mesmo o patriarca Yiling, que era o fundador da cultivação demoníaca, acabou caindo nesse golpe aí da cultivação demoníaca e acabou também perecendo por conta da cultivação demoníaca e de seus efeitos colaterais. E nisso o Jining ele acorda, ele vê que ele tá no braço do Mo Shonryu, que na verdade é o Wei Wuxian, tenta se desvencilhar mas aí ele acaba escorregando e quase cai do telhado, mas aí o Wei ele consegue fazer com que o Jining não caia com tudo no chão. Bom, a gente ouve a Guqin do Lanjian e ele acaba então destruindo centenas dos demônios ali, dos demônios ferozes que estão ali em forma de zumbi, se assim dizer. Lanjian também ouve uns batuques de bambu, sabe? Tipo, uns toques bem sinistro mesmo de bambu.
O Lanjan ele vai na direção desses ruídos e ele percebe ali que é uma garota que está ali, que ela tem a pupila toda dos olhos branca e tal, e que aparentemente essa garota é um fantasma. O Lanjan então ele vai na direção dessa garota, ele encontra ali os juniores ali, eles estão ali desacordados, amarrados em um lugar, mas aí ele consegue encontrar eles e meio que ajuda eles. E aí a gente volta então para o Jinling, o Shao Shen e o Wei Wuxian. O Wei Wuxian fala para o Jinling não ser imprudente. O Shao Shen ele volta a elogiar a cultivação demoníaca do Wei Wuxian. O Wei Wuxian meio que internamente tá olhando assim pro Shao Shen e meio que internamente também que dizendo, mas é óbvio que é bom, que é excelente. Eu sou o fundador, meu querido. Ninguém melhor que eu, não existe ninguém melhor que eu, não. Mas aí ele também tá olhando meio que desconfiado. E a gente vê ali mais um cadáver feroz que é bem parecido com o próprio Wei Ning, que é a mesma categoria de cadáver feroz, sabe? Ele sabe lutar muito melhor do que os outros cadáveres, os outros zumbis normais. O Wei Wuxian, ele constata que esse cadáver feroz é, na verdade, Song Zixen, que era então aquele outro cultivador que era companheiro do Shao Shen e que, portanto, ajudou o Shao Shen a capturar o Xu Yang, bem amigo mesmo do Shao Shen, Song Zixen. Ele vai atacar o Wei Wuxian, só que aí o Shao Shen protege o Wei Wuxian e nisso ele acaba meio que ficando desacordado. O General Fantasma ele aparece, então. Outra coisa, o Wei Wuxian ele constata então que esse Song Zixen ele é um cadáver feroz que tem um mestre, alguém que manda ele fazer as coisas, alguém que tipo, ele é como se fosse um cachorro, sabe? Mandou, fez, sabe? Aí ele começa a usar algumas artes demoníacas ali contra esse cadáver. Ele até mesmo dá vida a dois bonecos ali de papel que tem ali do lado deles. E é uma cena meio um pouquinho, é meio sinistra, por assim dizer. E ele vê também que esse fantasma ele tem os mesmos pregos que na segunda temporada o Wei tinha, e que faz com que ele seja muito bem em combate, mas não saiba falar, não seja racional, porque o Wei ele era racional. O Wei Xian fez com que o Wei conseguisse pensar, conseguisse meio que sentir. E com esses pregos, ele só era um cadáver selvagem, sabe? Sons e Shen, cada um tem a sua língua cortada, então, tipo, ele não tem língua. E ele separa também que esse cadáver, ele tem o corte de floco de neve, que era específico do Shao Shen. A gente meio que fica assim, porque o Shao Shen, ele era o único que conhecia, que sabia esse corte, sabe? Então, tipo, o que levou o Shao Shen a matar o melhor amigo dele, sabe? A pessoa que estava ali cultivando junto com ele, a pessoa que estava ali tendo suas jornadas e aventuras junto com ele, sabe? Um grande amigo. O Wei Wuxian, ele constata isso, que a única pessoa que conhecia essa técnica é o Shao Shen. E a gente vê ali de lado o Shao Shen meio que desacordado, mas ele dá um risinho, assim, meio que risinho sarcástico, sabe? E o próprio Wei Wuxian constata que deve ter alguma explicação para isso. E aí o Wei, ele tem suas técnicas lá de saber um pouco das histórias dos fantasmas, ter devaneios para saber as histórias dos fantasmas e dos cadáveres. E ele vai tentar descobrir quem que é o mestre por trás do Song Zixen. Mas aí a gente ouve só um estralo. O Shao Shen, ele se levanta e a gente percebe que, na verdade, é o Xu Yang se disfarçando de Shao Shen. O cadáver, então, do Song Zixen, ele reage, ele tá para atacar de novo. Wei Wuxian, mas aí o General Fantasma ele entra na frente e o Wei Wuxian manda o General Fantasma levar essa briga e brigar com outro cadáver em outro canto, sabe?
O Shu Yang joga um negócio no Jining que faz com que ele desmaie. E a gente começa então um diálogo pra lá de interessante entre o Shu Yang e o Wei Wuxian. Primeiro que o Shu Yang ele já percebe que na verdade quem está na frente dele ali é o Wei Wuxian e não o Mo Xuanyu, mas sim o Wei Wuxian, o patriarca da cultivação demoníaca. Elogia o Wei Wuxian por ter lidado muito facilmente com os 100 cadáveres ali e fica impressionado de uma forma sarcástica de estar ali em frente ao patriarca Yi, ao grande patriarca, ao grande fundador, ao mestre da porra toda. O Wei, então, ele também, na onda do deboche, fica impressionado que o Shu Yang está se disfarçando de um sacerdote, principalmente de um grande inimigo dele. E o Wei ainda elogia a atuação do Shu Yang e que se ele não tivesse visto o Shu Yang e o Xiao Shuchen ali naquele devaneio que ele teve no episódio passado, que ele viu o julgamento do Shu Yang, ele então iria realmente acreditar que aquela pessoa diante dele era o Xiao Shuchen. Mas aí o Shu Yang ele rebate o Wei Wuxian falando assim: não, eu atuar muito bem, eu saber me disfarçar muito bem. Que nada, eu tenho um amigo conhecido que ele é conhecido no mundo inteiro, ele é venerado no mundo inteiro, ele é elogiado e famoso no mundo inteiro, e que está então, mas que também é meio que tá atuando e tá se pagando de bonzinho, quando na verdade não é nada, na verdade é um grande vilão. Aí a gente fica meio que desconfiado para saber quem que será que é essa pessoa que está ali no mundo da cultivação e que está se pagando de bonzinho, está se pagando de famoso e tal, e que está meio que enganando todo mundo. Aí a gente vê ali num outro foco que o Lan Jian ele chega ali perto da onde o Wei Wuxian e o Shu Yang está, só que aí ele fica meio que escondido ali, apenas ouvindo a conversa entre o Shu Yang e o Wei Wuxian. Aí eu acho que ele dá uma reparada nisso, que o parceiro dele chegou ali, que está ali meio que escondido. E continuando o papo entre o Shu Yang, ele precisa de um favor do Wei Wuxian. E na verdade ele queria mesmo era restaurar os espíritos. Os espíritos, assim como o Wei Wuxian. E o Shu Yang, na verdade, ele queria saber como que restaura os espíritos da mesma forma como o Wei Wuxian fez com o General Fantasma, sabe? Trazer o espírito deles de volta pro corpo deles, fazer com que eles fossem inteligentes. E aí o Wei Wuxian só rebate: por que você quer saber? Pra que vocês querem a minha ajuda, sendo que, primeiro, você conseguiu restaurar o amuleto do tigre etígio para uma pessoa que consegue restaurar o amuleto do tigre etígio, trazer um espírito de volta para o corpo original não deve ser nada para você. E segundo, que o Shu Yang estava usando aquela cidade ali como se fosse um experimento, né? Os cidadãos ali como se fosse um experimento. Aquele negócio de testando pra ver se dá certo, sabe? Tipo, os próprios cadáveres ali, os próprios cidadãos ali daquela cidade estavam sendo ratinhos de laboratório do Shu Yang. Mas aí o Shu Yang, ele fala que quer ajuda do Wei Wuxian porque ele é o pioneiro, né? E que, obviamente, o trabalho do Wei Wuxian é bem melhor do que o trabalho do Shu Yang. E que se ele, Shu Yang, não consegue fazer alguma coisa, com certeza o Wei Wuxian consegue fazer. Em troca desse favor, o Shu Yang, ele iria curar o Jinling e ajudar o Wei Wuxian a encontrar os outros discípulos que estariam perdidos ali na cidade. Só que o Wei Wuxian, ele fala que ele não quer isso. Ele, na verdade, ele não quer, tipo, os discípulos como moeda de troca. Na verdade, ele queria saber mesmo qual que é a identidade por trás da pessoa que está ali controlando os cadáveres, que está ali mandando, que está ali manipulando todo mundo.
E aí nisso o Xu Yang ele meio que começa ali a atacar o Wei Wuxian. O Wei Wuxian até que começa a desviar, né? Até que tá indo muito bem. Mas nisso o Lan Jian ele aparece para defender o Wei Wuxian e acaba meio que afastando, mandando embora ali o Xu Yang. Mas aí o Lan Jian ele ainda assim fala que o Xu Yang ainda vai voltar para aprontar alguma coisa. Todos os discípulos ali eles estão com um tipo de um pó de cadáver, alguma coisa assim. É um pó que faz com que eles meio que. É como se fosse um veneno, sabe? Se eles tivessem com isso muito tempo, eles acabariam meio que consequentemente morrendo, né? E aí o Wei Shan ele vai atrás de arroz glutinoso, porque é um tipo de um remédio para esse tipo de veneno. E apesar de a cidade estar totalmente abandonada e de provavelmente não ter nenhum arroz glutinoso ali, eles acham uma funerária, um lugar ali que tem sim arroz glutinoso e que dá então para fazer. Aí a gente tem ali alguns juniores meio que interagindo e sendo um pouquinho engraçados, com medo então da funerária, com medo da cidade fantasma que eles estão. O Landia e o Yushan, eles estão ali fazendo uma receita ali para os juniores tomarem, tipo de uma sopa. E os juniores percebem duas coisas. Primeiro, a interação entre o Yushan e o Lanjian, tipo, como se eles fossem muito mais íntimos do que deveriam ser, sabe? Como se a personalidade do Han Guangjun fosse diferente, um pouquinho diferente de quando ele está mais sério, de quando ele está longe do Mo Shan. Lembrando que os discípulos não sabem que aquele ali é o Wei Wuxian, mas o Lanjian ele sabe que aquele ali é o Wei Wuxian. E então eles percebem que eles têm uma certa intimidade, eles até, um dos juniores até meio que fala, não pode ser, não. Ó, o Han Guangzhou é uma pessoa de moral, sabe? Não iria ser tão baixo assim, sabe? Pra se envolver ou pra ser tão bom assim com o Motion Will. Né? Outras coisas que eles percebem por conta do cheiro mesmo da sopa é que parece que a sopa é meio picante, parece que é meio que uma gororoba, porque o Wei Shan ele tem uma certa tolerância e uma certa afeição por comidas que tenha muita pimenta. Então ele exagera muito na pimenta, muito a ponto de ficar horrível a comida. E aí, então, os juniores não querem tomar esse negócio, mas mesmo assim eles precisam tomar. O Wei Wuxian meio que força o Jinling a tomar essa sopa aí. E a gente tem então um momento de alívio cômico entre eles tentando abafar o picante no paladar deles. A gente tem ali uma coisa importante. O Lancizui, ele fala que apesar de ser muito apimentado, apesar de ter um gosto muito forte, parece que é meio que familiar, parece que ele conhece esse gosto de algum lugar e que não é estranho esse tipo de comida. E aí a gente vê também que o Lanjian, ele olha pro Lancizui, ele olha como se soubesse de alguma coisa que tanto o Lancizui quanto os outros discípulos como nós também não sabemos o que é que ele sabe que a gente não sabe. Então tem alguma coisa ali, algum certo segredo envolvendo o Lancezul e o Lanjian. E eles começam a ouvir um som de bambu ali em volta da construção onde eles estão. E o Yushan ele vai olhar lá fora por meio de buracos que tem ali na construção, na funerária onde eles estão. Bom, lembrando que a cidade ali é totalmente coberta de névoa, então, tipo, é tudo branco. E no livro, essa cena é um pouquinho mais assustadora, porque o Ayushan meio que ele está olhando, né? Ele está olhando muito no branco mesmo. Só que aí, aos poucos, ele percebe que o branco que ele está olhando não é o branco de uma névoa, é o branco de um olho, de alguma pessoa que está olhando de volta para ele. Mas aí ele disfarça, né? Ele fala, nossa, que bonito, nossa, que bonito, que bonito, que maravilhoso. Aí ele vai chamando um por um dos discípulos
primeiro deles é o Jinling. O Jinling vê, dá uma assustadinha ali, mas ele disfarça também, fala, nossa, é bonito mesmo. Aí todo mundo vai, todo mundo leva susto, todo mundo fica ali num momento meio que cômico. E é muito maravilhoso essa cena, é uma das melhores cenas que tem na história. A gente tem também, depois dessa cena, a gente tem um momento em que o Wei Wuxian é meio que um professor, e aí ele pergunta o que cada um dos discípulos percebeu. Eles perceberam que era uma garota que estava ali, uma garota, apesar muito bonita, por sinal, parecia que ela estava perdida, alguma coisa assim. Aí o Aiyoshan, ele abre meio que a porta ali. A porta estava selada com um tipo de um amuleto ali que não deixa fantasmas e outras coisas entrarem. A garota, ela entra e eles percebem que é uma fantasma. E essa garota, ela tá querendo que alguém abra o caixão que está ali. Que, como eles estão numa funerária, tem um caixão que está ali. E eles querem, e ela quer que eles abram, que alguém ali abra esse caixão. O Landian abre e o que tem ali? O corpo do verdadeiro Shao Xinchen. E nisso já está no finalzinho do episódio. E a gente vê então, começa um pouco de flashback, introduzindo então um pouco da história do Shao Xinchen, de como o Shao Xinchen esbarrou nessa garota, essa garota que eu não lembro o nome, mas por ela ter a pupila do olho branco, então visivelmente parecia que ela era cega também. Então ela usava disso para se aproveitar das pessoas e roubar as pessoas. Ela era meio malandra. Em uma dessas ocasiões ela esbarra no Xiao Xinchen e ela acaba roubando ele, mas aí ele pergunta para ela se ela tá bem. Meio que acaba nisso também. Esse episódio acaba nisso. E ali perto deles também tem uma pessoa que tá muito machucada, tá desmaiada praticamente, que está ferida e que a gente percebe ali que é o Shu Yang. E que tá muito acabado e que a gente vai ver mais sobre esse desenrolar no próximo episódio. Bom, eu queria dizer que esse episódio foi maravilhoso. Tá muito grande esse vídeo, mas eu espero que eu tenha sido muito concisa e que eu tenha falado de uma forma que dê para entender, que não fica muito maçante. Mas assim, tipo, esse episódio foi maravilhoso. Eu gosto muito do Eishan, a forma como que ele é sagaz, a forma com que do diálogo de sagacidade, de deboche mesmo, né, entre o Eishan e o Shu Yang, a forma como ele consegue controlar as situações, sabe? Meio que sejam situações um pouco para lá de perigosas. A forma como ele vê uma coisa, vê um fantasma e começa a perceber aí, a fazer teoria mesmo. O próprio Wei Shan, ele começa a fazer teoria de como uma coisa aconteceu, de como, por exemplo, o Song Shen se tornou um fantasma e como que ele acabou sendo apunhalado pelo Shao Xinchen. Tipo, ele é maravilhoso, ele é muito sagaz, sabe? A cabeça dele parece que não, ele, apesar de ele ser meio que vadio, meio que rebelde, por assim dizer, a cabeça dele, ele trabalha a todo momento. E ao mesmo tempo ele consegue ser engraçado, ele consegue trazer um alívio cômico também, tal. O Lanjan também, tipo, maravilhoso também, interagindo com o Eushan. E é tudo de bom. E também os momentos icônicos em que a interação do Jinling com o Lan Jin Yi também é maravilhosa também. Eu gosto muito gostei muito desse episódio, tanto até que eu assisti ele 3 vezes. E, tipo, eu amo muito, muito mesmo. Eu espero que essa temporada traga mais momentos muito bons e que, ai, eu ainda quero muito, pelo amor de Deus, eu quero muito que ainda haja um momento em que o Wei, o Xian e o Lanjian se beijem, sabe? Tipo, porque, nossa, tudo que eu mais queria nessa temporada era isso, sabe? Então, até mais, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Me sigam aqui no canal, comentem aí, curtem, comentem, compartilhem, que aí é uma forma de me fazer, é, de me motivar a fazer cada vez mais vídeos aqui para vocês. Então, até a próxima, que eu vou trazer mais um review de Modal Sushi.